Opa, eu sou o Queiroz e eu faço operações no mini índice. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês qual foi o motivo de eu estar fazendo uma compra. Qual foi o motivo de eu estar entrando na ponta compradora no nosso mercado. Ontem eu postei um vídeo e eu disse para vocês aí no vídeo que se o preço abrisse acima dessa região, eu ia buscar comprar. E foi exatamente o que ele fez hoje. Ele abriu nesse ponto e eu efetuei compras, mas eu não comprei logo na abertura. Eu esperei o mercado trabalhar um pouco para depois fazer essa compra. E eu vou mostrar para vocês por que eu esperei o mercado trabalhar para depois fazer a minha compra. Vamos lá. Se a gente chegar aqui no gráfico de 2 minutos, a gente tem uma média que eu uso bastante. Eu já até coloquei vídeo lá no Instagram. Inclusive, se você quiser ver essa operação, a quantidade de pontos que eu peguei, eu vou deixar na descrição o meu Instagram. Você entra lá no meu Instagram, vai nos stories, que lá nos stories eu postei um videozinho curto mostrando a quantidade de pontos que eu peguei hoje aqui na ponta compradora no mercado no mini índice, beleza? Então eu já postei vídeo lá no meu Instagram falando e dando dicas sobre essa média que eu uso, que é uma média de 200 períodos, e eu uso essa média aqui, essa média verdinha, no 2 minutos. Tá? É no 2 minutos que eu uso a análise com essa média. E qual que é a minha análise? A análise é bem simples e é bem básica. Eu procuro ver o afastamento dessa média. Se você procurar dar uma olhada no mini índice, fazer um backtest nos movimentos passados, você vai perceber que sempre que o mini índice está afastado da média, dessa média de 200, ele tende a retornar à média. Entendeu? Então, o que eu pensei hoje? Eu ia esperar ele retornar um pouco a essa média, porque o meu pensamento era de compra para hoje. Eu não estava pensando em venda. Eu ia esperar ele retornar um pouco para a média, para depois eu fazer uma compra. Porque para mim, na minha análise, ele estava com um afastamento considerável da média. O que ele costuma fazer? Quando ele está afastado da média, ele até pode subir, mas ele sobe e depois ele retorna. Se ele não retornar, se ele continuar fazendo essa subida com o afastamento da média, ele vai ficar trabalhando aqui, trabalhando bem lateral, até essa média subir aqui, até essa média subir e encostar no preço, tá? Isso não é uma regra, mas na maior parte do tempo, se você fizer o backtest, você vai perceber que na maior parte do tempo ele faz isso, E no mercado a gente usa o passado para tentar prever o futuro, entendeu? A gente usa o passado, olhando a análise do passado, olhando o que o preço costuma fazer no passado, para a gente estar tendo a nossa tomada de decisão no futuro. É assim que a gente trabalha no mercado. Não tem como a gente adivinhar, mas a gente tem como prever movimentos usando o passado, beleza? Então foi esse o meu pensamento. Esperei ele voltar, e a hora que ele voltou nessa região e começou a me mostrar fraqueza, você pode ver que ele fez uma deriva aqui, ó. Tá vendo? Ele fez uma derivinha aqui, ó. O que acontece quando ele faz essa deriva? É um padrão de reversão, tá? Ele vem forte e depois começa a fazer candlezinhos pequenos, cada vez mais pequeno, e boom, dá um candle mais forte. Quando ele começou a fazer esse candle verde, eu fiz a minha compra, tá? Fiz a minha compra, ele ficou trabalhando, eu fiquei esperando, tá? Não saí da operação, fiquei esperando todo esse tempo até ele ir lá e pagar a quantidade de pontos que eu costumo pegar, que é de 400 a 600 pontos, tá? Aí ele veio aqui, vocês podem ver que eu tenho essa marcação aqui, ó, tá vendo? Vou aumentar aqui a seta. Eu tenho essa marcação, ele foi justamente nessa marcação, pegou aqui e despencou com a notícia, tá? Ele despencou com a notícia. Eu saí antes, porque eu ainda fiquei meio receoso, porque eu vi que estava próximo da notícia, ele começou a balançar bastante aqui nesse momento. Aí ele veio aqui, a hora que ele fez esse candlezinho meio vermelhinho aqui e começou a dar aquela balançada, eu cancelei a operação e saí. Ele deu um tiro para cima e já logo em seguida desceu com tudo aqui na notícia, tá? Foi exatamente aqui nesse ponto. E se você olhar lá no meu story no Instagram,
Você pode entrar aí na descrição do vídeo que vai ter o link lá, vai ter o meu arroba, na verdade, para você pegar e entrar no meu Instagram. Você vai ver que essa linha tá justamente lá naquele vídeo, tá? Essa linha eu coloquei, logo que eu entrei eu já coloquei essa linha. Por quê? Eu tenho um estudo no mini índice e eu sei que ele dá uma pancadinha para um lado, uma quantidade de pontos, e essa quantidade de pontos é o que eu preciso para pegar e sair da operação, e depois ele toma um rumo. Ou ele vai direto, ou ele vai, faz esse movimento e toma um rumo. Você pode olhar que o mini índice sempre faz isso, tá? Por isso que eu falo que é importante a gente estudar o padrão do ativo que a gente está operando, porque cada ativo tem o seu padrão. Por mais que a análise técnica, análise gráfica, figuras e padrões funcionem, o ativo tem um padrão específico, tá? Então eu uso esse padrão para poder estar fazendo as minhas operações aqui no mini índice. E vou mostrar para vocês mais uma coisa que estava me levando a querer comprar hoje, tá? Estava me levando a querer comprar aqui no nosso mercado. Se você olhar aqui, ó, temos uma estrutura de reversão para alta, ó, tá vendo? Ombro, cabeça, ombro. Ele abriu rompendo, gente, essa linha. Ele abriu rompendo. E o que ele foi fazer? Testou e continuou subindo. E o meu pensamento era o quê? Ele pagar essa projeção aqui para cima, tá? Era pagar. Só que eu não ia esperar todo esse ponto. Por quê? Porque eu sei que o mini índice anda uma quantidade de ponto por um lado e volta. E como ele está numa região bem complicada, numa consolidação, tinha payroll e tudo, eu peguei o meu ponto e saí fora, tá? Foi o que ele fez aqui. Ele pagou a minha pontuação, tá? Depois aqui, né? Ele já tinha rompido aquela estrutura que eu falei para vocês, veio testar, segurou nessas outras médias aqui também, que eu tenho essa outra médiazinha aqui, ó, que eu uso bastante, tracejada, que eu uso bastante. Fez a deriva que eu falei aqui e me mostrou a força para subir, eu entrei, ele pagou e caiu. Mas eu não esperava que ele fosse cair desse jeito, tá? A minha expectativa era que ele subisse mais, pagando essa projeção aqui, tá? Pagando essa projeção, talvez para vir testar aqui essa região de topo que ele deixou aqui, ó. Se vocês verem, vocês podem esperar que ele vai vir aqui nessa região, tá? Essa região de topo que ele deixou aqui é uma região que tem muita liquidez, tá? Tem muita liquidez nessa região aqui e você pode esperar que ele vai vir nessa região. Então, esse foi o motivo da minha compra, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, que eu tenha esclarecido e tenho passado algum conhecimento para vocês. Se vocês gostou, peço que vocês me ajudem aí se inscrevendo no canal, deixando um curtir, deixa um comentário também aí com alguma dúvida, se vocês tiver alguma pergunta que vocês queiram saber aí, que talvez eu não tenha explicado, não tenha deixado muito claro alguma coisa, pode me perguntar aí que eu vou ter o prazer de responder vocês, tá bom? Então, esse foi o motivo aí da minha compra. Esse foi mais ou menos o estudo que eu fiz aí para estar fazendo a compra, tá? Hoje, graças a Deus, deu certo aí, a gente conseguiu sair com a nossa pontuação. E é isso, galera, o mercado é isso. Ele é imprevisível, a gente tenta prever, mas ele pode fazer o que ele quiser depois, né? E foi o que aconteceu hoje. Eu estava esperando uma coisa e o mercado fez totalmente o oposto. Mas mesmo assim, a gente consegue extrair uma pontuação e extrair o dinheiro do mercado, beleza? Então espero que vocês gostem aí desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo.